Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Vivemos em um mundo de resultados, metas e alta performance, mas cada vez mais uma pergunta ganha espaço nas empresas, nas lideranças e nos ambientes de inovação. É possível ter sucesso sem felicidade? Hoje, o mundo dos negócios começa a compreender que a felicidade não é um benefício acessório, nem um discurso motivacional vazio. Ela se tornou um ativo estratégico capaz de impulsionar produtividade, criatividade, engajamento e resultados sustentáveis. Neste programa, vamos discutir com especialistas como o bem-estar emocional, a satisfação no trabalho e o propósito influenciam diretamente o desempenho das pessoas e das organizações. Vamos entender porque empresas mais humanas tendem a ser mais eficientes, mais inovadoras e mais competitivas. Porque, no final das contas, negócios são feitos por pessoas. E pessoas felizes constroem empresas melhores, mais fortes, mais preparadas para o futuro. O programa Mundo dos Negócios tem a satisfação de receber hoje a psicóloga Sarita Cesano, que, além do mais, é pós-graduada em Ciência da Felicidade, e o escritor, palestrante e treinador, meu querido amigo Davidson Neri. Bom dia, Sarita. Satisfação tê-la aqui no Mundo dos Negócios. Bom dia mais uma vez estar aqui. É sempre uma honra poder falar com você hoje, com um amigo novo e parceiro com certeza, e com a sua audiência. Que coisa boa. Bom dia, Davidson. Obrigado por sua participação aqui conosco. Uma honra debater um assunto desse tão amplo, né? E eu fiquei me questionando demais sobre essa pauta. E eu quero estar aqui com a mentalidade eterna aprendiz, aquele que vê o novo naquilo que sabe, né? Então, eu quero sair daqui mais cheio e mais feliz, viu, Gêner? Eu gosto desse tipo de coisa porque a gente está sempre aprendendo. Eu digo assim com muita frequência, só não aprende quem já foi. Mas vamos conversar falando sobre o nosso tema. Sarita, por que a felicidade deixou de ser um tema subjetivo e passou a ser considerada um fator estratégico dentro das empresas? Bom, primeiro porque a felicidade começou a ser estudada como ciência. Você, quando me apresentou com esse título, além de outros que eu tenho, mas esse é o mais novo. Eu sou uma cientista da felicidade. Fiz uma graduação de 2 anos. Então, a gente estuda a felicidade não mais como aquela ideia, não, ser feliz é, enfim, algo tão subjetivo. Não, é ciência. A gente precisa levar isso para dentro das organizações. Até porque felicidade é uma ciência. E nós precisamos olhar para as empresas com uma visão mais integrada. Felicidade, trabalho e vida. As pessoas vêm de uma cultura do sextou. Felicidade é quando eu saio do trabalho. E isso é impossível. Nós passamos grande parte do nosso tempo trabalhando. Então, trazer a felicidade como ciência para dentro das organizações é uma meta importantíssima. A pergunta para Davidson. O poeta disse, a felicidade é uma arma quente. Foi Belchior quem disse isso. É? Até porque as empresas vivem de resultado. Como você bem falou, a felicidade é um ativo. E a gente aprende nas empresas que venda cura tudo. Mas por trás da venda há vendedores. Por trás dos vendedores são pessoas. E essas pessoas precisam estar alinhadas. Eu diria que uma definição que mudou meu ponto de vista foi uma palavra muito simples da minha sogra, que foi professora, se doou muito naquilo que fazia. O nome dela? Dineide. Dona Dineide. Dona Dineide, foi homenageada por um aluno, numa situação que ela tinha feito uma cirurgia. E esse aluno que tinha dificuldade de matemática se tornou-se engenheiro e construíra o shopping em Manaus e veio homenagear a professora. Ela disse assim, meu filho, o que está faltando hoje é amor pelo aquilo que faz. E aquilo me tocou profundamente. Então, felicidade, ela é um meio, é saborear, ter um estado de presença, que talvez a gente vai falar sobre isso, respeito, ter clareza, ter direção. A gente vive crise de liderança e as pessoas querem o resultado, né? Venda cura tudo. Mas para se ter a venda, e uma venda contínua, uma venda saudável, uma venda ecológica, precisa ter pessoas também saudáveis fazendo isso acontecer. Sarita, quando eu chego numa loja
ou num lugar qualquer e que a pessoa que me atende ou atende os outros é uma pessoa de cara fechada, é uma pessoa ríspida, eu já avalio ela como uma pessoa infeliz. Se ela é infeliz, ela não consegue se relacionar e, consequentemente, ela gera prejuízo para a realização do trabalho dela, seja ele numa empresa ou numa instituição. Estou certo ou estou errado? Eu tenho um exemplo clássico sobre isso. Ontem, no feriado, eu estava no supermercado, na fila para pagar. E a pessoa na minha frente estava conversando com a moça do caixa. E a moça do caixa dizendo que aquele trabalho era uma escravidão, que só trabalhava em supermercado, eu não sei qual foi a pergunta mas eu só trabalho aqui porque eu sou obrigada. E eu, na fila, falei, bom, quando eu chegar na minha vez, eu vou falar com ela. Mas não falei, eu sou um pouco enxerida, falo com muitas pessoas, mas eu ia dizer para ela, quantos anos você tem? Eu tenho 71 e eu trabalho 6 por 1, 7 por 1, sábado, domingo, feriado, de noite, de dia. Eu trabalho. Se você quiser chegar aonde eu cheguei, pare de reclamar do seu trabalho. Você está trabalhando, enfim, meio sair da academia. Então, é sobre isso. A pessoa que está infeliz, que acha que aquilo que ela está fazendo não tem nenhum propósito, que é um trabalho escravo. Não é um trabalho escravo. As pessoas trabalham, recebem por aquilo que elas fazem. Se você está ali e você não quer ficar neste lugar, estude, busque, se capacite e cresça na sua carreira. Assista esse programa, que aqui a gente está sempre estimulando as pessoas a empreenderem, mostrar um mundo novo. O mau humor, ele é inimigo do sucesso. Você não vê assim não, David? Olha, quando você traz esse relato da colaboradora, é muito fácil condenar vendo a ponta do iceberg. E eu tenho um posicionamento muito chato, né? Cada empresário tem um colaborador que merece. Não vejo o colaborador como um problema. O problema está muito mais além, ligado à gestão, né? Agenda de recrutamento, de treinamento, retenção de talentos. E é sempre bom a qualidade das perguntas que se faz. Quer dizer, de forma generalizada, que a nossa mente ela consegue generalizar, omitir e distorcer. Todo mundo tem maus colaboradores. Os maus colaboradores, eles estão inseridos em que ambiente? Esse ambiente intragável, negativo ou tóxico, ele não é causado por uma só pessoa, né? Vem da cultura da empresa, vem da forma como o empresário vê gente. Cada um tem um colaborador que merece. E eu diria assim, não querendo mais o colaborador lá, muitas vezes ele é vítima do ambiente, ele tem menos recursos. E a responsabilidade, doutora Sarita, Jenner, a gente pode entender que é sempre de quem sabe mais. Então, parto do pressuposto que o empresário tem mais recursos e ele é o pai dessa criança que está desordenada. Então, é preciso respeitar pessoas, entender que negócio não é só números. Quem não gosta de gente não se realiza, essa é a verdade, né? E a solução de tudo está voltada às pessoas. O melhor processador que existe no planeta está aqui, ó. E aí, às vezes, a gente olha para um horizonte diferente, né? A máquina que faz mais, mas na verdade a produtividade está em quem aperta o botão da máquina. Perfeito. Existe uma relação comprovada entre felicidade no trabalho e melhores resultados financeiros e operacionais? Como isso acontece na prática? Então, complementando o que ele disse, que tem toda a razão, não é sobre o individual, é sobre o coletivo. O ambiente, o foco, e por isso está vindo aí a NR1, já veio e está vindo, sobre ambientes tóxicos, sobre a cultura da liderança, realmente, é responsabilidade do líder mesmo. A gente dá treinamento, nós damos, enfim, e muitas vezes a equipe diz, quem tinha que estar aqui é o nosso líder, que não vem, né? Então, é sobre o coletivo. Cada um é um indivíduo, mas o coletivo que vai dar esse resultado. Que se espere que uma empresa, ela não é uma instituição de caridade. Ela realmente precisa de resultado. É muito complicado quando você tem na ponta alguém, como você falou a respeito dessa pessoa do supermercado, é uma pessoa que não distribui o que se espera dela. Gentileza, cortesia, atenção, carinho e um bom serviço. Quando a pessoa bota uma reclamação na frente, ela demonstra o estado de espírito dela. Ela é uma pessoa negativa. E ela não está bem. Esse é um adoecimento pessoal. Imaginem, né? Isso é comum,
você também deve ver, pessoas que vão todo dia para algum lugar que elas não gostam, fazer alguma coisa que elas não gostam. Isso é adoecedor, por isso que a gente vê um número de adoecimento laboral muito grande. E, além do mais, é o seguinte, mostra demais sobre essa pessoa. É. Como é que você se sujeita, seja a denominação que essa pessoa der, a sair de casa para fazer o que não gosta durante não sei quanto tempo? Porque você fazer, eventualmente, algo que você não gosta, tudo bem, porque a vida demanda muito, às vezes a gente não tem tempo nem como escolher. Mas você fazer permanentemente o que não gosta, diz o seguinte, você é uma pessoa acomodada, você é uma pessoa derrotada, você é uma pessoa vencida, né? Essa é a pessoa vencida, porque eu estou naquela linha de que Deus só diz sim, o resto é com você. Mas tem uma coisa bem legal, que outra pessoa próxima a mim, que tem esquizofrenia, que não trabalha, deve ter seus 60 anos e vive em casa, ele disse uma frase que me marcou muito. Ele tinha uns pais que já até faleceram agora, e ele disse, olha, para mim eu só basta, ele gosta de futebol, tem uma televisão e a comida, e eu estou bem, porque cada um tem a sua felicidade. Ele disse isso, uma pessoa bem simples, mas com uma profundidade assim tão plena. Cada um tem a sua felicidade. Não é a atividade que você exerce, é o zelo que você exerce aquela atividade que vai te trazer, de fato, a felicidade, a plenitude. O cara pode passar 30 anos na empresa fazendo a mesma coisa Se ele e ser gosta, completamente realizado. Ser completamente realizado porque ele teve a capacidade de dar significado o tempo todo. Não é o que acontece, aquilo que você faz o que acontece, não é a topada que eu levo, mas é a gratidão de saber que tem uma perna para andar. Então é muito mais vem da base familiar, vem de uma estrutura, vem de um ponto de vista, vem de uma formação cultural, vem do meio, vem do ambiente. Então ela é muito mais profunda. A felicidade, ela não é, eu não sei, eu desconfio que alguém que é 24 horas feliz, mas alguém que aprende, mesmo na roda gigante, na hora que está por baixo, ela ter uma visão e consegue restabelecer, e consegue viver a vida subindo e descendo, mas com equilíbrio. Com equilíbrio. Então, cada um tem a sua felicidade. E parece uma coisa, por mais que você estuda teorias, plenitude de várias coisas, mas são essas palavras que caem no coração como semente, que formam e trazem um significado que dá sustentabilidade. Está dentro da pessoa. É isso que eu estava falando. Depende muito da Mas pessoa. para desabrochar isso, né? Para ativar isso dentro da pessoa. Né? Nós vamos fazer um breve intervalo, depois nós vamos voltar falando sobre... Nunca é demais a gente repetir aquele estudo feito lá em Harvard, que caracteriza as pessoas que são mais felizes. Características básicas, né? Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Hoje estou conversando aqui com Sarita Cesana, que é psicóloga, e com Davidson Neri, que é escritor, palestrante, treinador, essas coisas. Nós estamos falando aqui hoje, basicamente, sobre felicidade. Eu fui mandar um áudio, eu mandei um áudio para Davidson, quando eu fui convidado para vir para o programa, que ao final desse áudio tem uma frase minha, que Júlia chamou a atenção, e aí eu trouxe essa frase para falar sobre isso. Eu disse para ele, felicidade gera maior potencial de sucesso no mundo dos negócios. Estou certo ou estou errado, Sarita? Certíssimo. Sem dúvida que a felicidade, ela gera resultados. Você trabalhar feliz, você estudar feliz, você fazer o que você fizer com a energia da felicidade. Eu trabalho com energia, eu acho que a gente, né, tem algo a mais, tem algo além. Então, se você encontrar alguém de cara feia, mal-humorado, o que acontece com a sua energia? E se você está mais ou menos, por vários motivos, porque a vida nos traz muitos desafios, e você chega e encontra alguém que te fala bom dia, como você está, com uma energia para cima, isso muda. Então, com certeza, em um ambiente pessoal ou profissional, onde a felicidade ou o bom humor, ou o otimismo, ou como ele falou, a gratidão está presente, a possibilidade dos resultados acontecerem. Você falando em gratidão, me ocorreu o seguinte, eu vejo muita gente ingrata. Qual é o paralelo que há entre ingratidão, felicidade e infelicidade, na sua visão, Sarita? Olha, eu e Davidson vai poder
confirmar. A nossa mente, ela registra, ela é seletiva. Então, o que é bom vai ficando ali esquecido. O que as emoções negativas, a nossa mente tende a nos levar sempre para um mesmo lugar. E esse mesmo lugar, muitas vezes, é algo que não funcionou bem. Então, as pessoas reclamam. O que é reclamar? A ingratidão é uma reclamação, é clamar de novo, é falar sobre a mesma coisa várias vezes. Então, é uma tendência a não valorizar o copo cheio, mesmo que isso seja um chavão bobo, mas tá bom, é focar na solução, não no problema. Sim. E o ingrato só foca no problema. Mais, quando você diz a palavra mais, você elimina, desvaloriza tudo que veio antes. Nossa, seu programa é o máximo, mas... Lá vem bomba. Lá vem bomba. Isso é ingratidão, é uma tendência de fala que a gente precisa treinar a nossa mente para não ir para esse mesmo lugar. Como se realizar no mundo dos negócios com essas características, sendo ao mesmo tempo uma pessoa reclamona, ingrata e infeliz? Não tem essa combinação. Você está fazendo, quer dizer, ser realizado fazendo tudo o que não deve ser feito? Não se realiza. É se descobrir, se desenvolver, o autoconhecimento. Recomeçar. Eu estou com um projeto de 52 maratonas, faço uma maratona por semana. Sim. E cada entrega dessa... Você vai fazer um livro a partir daí? Tô mapeando, porque... A ficha caiu agora. Quando você falou aí, são pontos cegos, sim, que é praticamente um curso por maratona e quanto tempo de autoconhecimento. E quanto tempo você faz uma maratona dessa? 4 horas e meia, 5 horas aproximadamente. Toda Sim. semana, toda semana. Então é uma atividade que faz sentido para mim. Não estou dizendo que você vai fazer a maratona, porque você já deve ter várias maratonas na vida, mas para possibilitar enxergar pontos cegos, pontos de vista que eu ainda não sei sobre mim. Então é a maior riqueza, nada porque sobre corrida. Durante esse tempo você fica... Eu estou em introspecção, estado de flow, porque eu estou me testando. A decisão de começar, o desafio de superar, de administrador, de trazer o equilíbrio. E aí vai trazendo subsídios para que você não se incomode muito com o que aconteça, né? Que você não olhe para o outro e veja aquilo que ele tem de pior, veja o que ele tem de melhor, que você abra as possibilidades. Então, é um estado emocional, porque o mundo pode estar acabando, mas você pode estar bem, né? O que é que eu preciso fazer para estar bem mesmo? Einstein já dizia que a cabeça que cria o problema não é a mesma que enxerga a solução. Então, é interessante pegar esse programa e assim cair na real. A maioria dos empresários estão nem aí para a felicidade. Não, nem a sabe, felicidade, né? O colaborador com felicidade dá ROI, retorno sobre investimento. Perfeito. Poxa, em que ponto de vista, ou que vício, ou que inconscientemente errada, a corrida dos ratos eu estou, seja na bebida, seja no sexo, seja nas drogas ou outros vícios, que eu não estou olhando para o meu patrimônio, a minha família, para a minha empresa, para o meu ativo. E muitas vezes esse despertar já vem quando já está no final. Muitas empresas estão quebradas hoje, mesmo sem ter a consciência, estão quebradas porque não dá importância à felicidade, nem à sua felicidade. Então, se eu não dou importância sobre a minha felicidade, como é que eu vou me importar com a felicidade alheia? Como produzir bem sem estar feliz? Como produzir bem Essa sem é uma estar feliz? pergunta que o empresário deveria se fazer, né? E parece que é conversa de mimimi. Que não é, mas né? a conta chega. Que seja de mimimi, mas vai ter uma conta a ser paga. A gente pode provar que não é de mimimi, é que tem esse estudo lá de Harvard que eu estava falando antes do intervalo. Tem vários. É um estudo que tem são 78 anos ou mais. Esse estudo começou lá atrás, conduzido por psicólogos, e esse estudo apurou que as pessoas mais felizes ao longo do tempo, e foram entrevistadas muitas pessoas, os próprios psicólogos entrevistadores foram mudando também, envelhecendo e mudando ao longo do tempo, e esse estudo concluiu que as pessoas mais felizes são as que têm relações saudáveis na família e entre amigos. Sintetizando, mais ou menos isso, né, Sarita? E no trabalho, como a gente passa muito tempo no trabalho, em geral, a gente está falando hoje de o trabalho remoto, hoje a gente tem essa diferença, mas mesmo no trabalho remoto, também a gente se relaciona, são poucas as pessoas que trabalham
completamente independente. Então, a gente sempre tem relacionamentos. E pensar nesses relacionamentos da melhor forma possível, como é que eu posso fazer bem para mim e para quem está ao meu redor, né? Porque a gente está sempre interagindo. Esse é um ativo, como foi dito. Eu não tenho agora a fonte, mas uma pesquisa com 734 pessoas envolvidas de gestão e colaboradores, saiu o resultado de 28% dos gestores, líderes estão insatisfeitos e mais de 30% dos colaboradores. Fato. Né? Os dados mostram... Estou achando até pouco. Pouco. Não, porque Mas talvez pela seja amostragem, uma né? amostra. Pela amostragem. Mas as empresas que crescem, que batem as metas, que superam as metas, você vê que o ambiente é totalmente diferente. As pessoas, elas conseguem entregar o seu melhor. Se a empresa não tem felicidade, ela pode até alcançar os números, mas a custo de quê? Você está falando aqui, eu estou me lembrando aqui de um amigo meu, um publicitário, que ele dizia o seguinte, se referindo a uma empresa, se aquela empresa que fulano saiu de lá quase doido, aquela empresa acabou de receber agora o reconhecimento de GPTW. Gene, pelo amor de Deus, eu vou aqui confessar, onde eu ando nas empresas, o primeiro contato que eu tenho com o colaborador de forma generalizada, na maioria das vezes, as pessoas perguntam se eu posso levar o currículo para entregar alguém em empresas que eu conheço e, pasme, é brincadeira da gestão perguntar ao colaborador, o gestor, no cargo de liderança, se já está na tarja preta. Porque já é comum hoje estar mal emocionalmente. Porque você está no meio, então o pertencimento é você ser igual. Se eu tomo tarja preta, você tem que tomar. Porque se você não toma, você não está ainda no limite. Isso é fato, doutora. É fato. Mundo doido, né? E o que a gente sempre fala é que quando um adoece e sai, sobra para os outros. As empresas já estão com equipes bem reduzidas, está tudo muito enxuto. Então, imagina, se você tem uma equipe de 3 para fazer o trabalho de 5, um desses 3 adoece. Porque se já está, né? Claro, alguém tem que fazer o que o outro não está fazendo. Complicado. Quais são os principais mitos que ainda cercam a ideia de felicidade no ambiente corporativo? Lembra assim? Olha, da minha cabeça e da minha experiência, talvez, os principais mitos é que felicidade... Primeiro que é coisa de mulher. Então, o feminino entra aí... imagina que bobagem isso. Não, então, peraí. É mimimi. Se é coisa de mulher, convenhamos, é coisa boa. Pois é. Dá uma música. Mas, dá uma música isso aí. Música. Eu vou dar esse toque aqui para... que é mimimi, é coisa de mulher que fica reclamando. Felicidade é algo importantíssimo, né? O mito da felicidade, eu vou encontrar felicidade quando eu subir a montanha e for fazer meditação. Não é isso, é também, mas quando ele fala em correr, a corrida dói pra caramba, dói o pé, dói as costas. E dói a mente também. Claro. E dói a mente porque a mente também, de novo, nos leva... Hoje não, amanhã, deixa, está chovendo, está calor demais, está muito sol, posso fazer outra coisa. Então, a felicidade, ela tem que ser também uma meta. A gente pode desenvolver ser feliz. Eu vou falar de forma metafórica. Viu o que ela isso, disse? Viu? A gente pode desenvolver e ser feliz. Eu assisti uma vez um show de latino, que, aliás, é um show super animado, é muito legal. E ele cantou uma música, não era dele, mas ele entrou... surpreso com você, viu? Hein? Que é a diversidade, né? Ele entrou cantando, eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela. Não é dele essa música, mas é um negócio que eu fiquei impressionado, porque contagiou todos que estavam assistindo o show dele. Qual é a sua opinião? A opinião sobre essa mensagem dele. Essa, na verdade, é a identificação, né? Talvez a massa... Eu lembro dessa música quando eu era criança, acho que era MC Massinho até, né? Eu não sei quem é. Traz uma memória. E certamente quando escutava essa música, né? A música traz euforia. Então, a âncora de euforia em um momento lá passado. Eu lembro que eu tinha 10, 12 anos e ficava animado com o batidão dessa música aí. Quando eu escutar ela, certamente vai me trazer recordar a memória. Isso é importante falar de âncoras, porque tem empresas que estão ancoradas de forma negativa. O cara pensou em ir para a empresa e já passou mal, sofreu. Eu, acompanhando o que a doutora estava falando sobre essa questão da felicidade da empresa, a minha senhora, minha avó, faleceu ano passado, mas um hotel bom para minha avó talvez era um hotel limpo, com roupa de cama e tudo beleza. Mas um hotel bom hoje, para o jovem de hoje, é um hotel que tem que ter astral,
tem que ter ar-condicionado, internet, tem que ter evento, tem que ter festa, tem que ter interatividade, tem que ter surpresa, tem que superar as expectativas. Então, a empresa Ter uma experiência. precisa pensar como um hotel para o público de hoje. Então, não É é uma só... experiência Uma mesmo. experiência. Não é só uma cadeira para botar a bunda lá na frente do computador, cara. Não é isso, não é isso. E, inclusive, tem empresas aí fora que estão remunerando dobrado, triplicado, dependendo da quilometragem que um funcionário corre durante a semana. Isso Que legal. bem legal. Porque Bem legal. saúde, quer dizer, saúde, menos medicamento, mais disposição, mais produtividade e assim sucessivamente. Boa, né? Felicidade no trabalho está mais ligada a benefícios materiais ou a cultura, propósito e relações humanas dentro da empresa? Fácil demais, você já respondeu a tudo isso. A cultura, reconhecimento, valorização, pertencimento, estado emocional, Tem gente que não gosta perspectiva de cultura, futuro. né? É tão Cara, estranho, né? deixa eu te falar uma coisa. As empresas que eu acompanho, a maioria está perdendo funcionário para ganhar menos. Isso, eu ia falar sobre isso. E o A nova gap tá onde? geração, Na comunicação. a nova geração mudou. A comunicação, a empresa é boa, tem uma proposta legal, vale muito a pena, mas a comunicação tem ruptura e passa insegurança e o cara, A gente nem está falando. fica mula. Nem A tá perda falando de assédio moral, né? talentos. Nem está falando, E não outro tem programa. projeto de retenção de talentos, viu? A empresa bacana hoje, ela tem um projeto de prospecção de talentos, mas não tem um desenvolvimento. Às vezes, quando tem desenvolvimento, não tem a agenda de retenção de talentos. Sarita, recado para o empresário que está assistindo aqui a gente e também para quem não está assistindo, quem não é empresário que está aqui. Recadinho rápido sobre felicidade nos negócios. Recadinho rápido, cuide. Cuide, faça uma autorreflexão. Cuide de você, né, empresário, líder, empresária, líder. Cuide de você e cuide dos seus colaboradores. Entenda, veja qual é a necessidade deles. Eles não são, diferencie o colaborador da máquina, daquilo que ele faz. Ele é, antes de tudo, um ser humano. Antes de tudo, é um ser humano. Cuide. Perfeito. Você, Davidson? Bacana. Primeiramente, eu quero agradecer grandiosamente essa oportunidade. Você sabe, mexeu muito comigo essa proposta. E eu vou falar a minha verdade. Talvez faça sentido. Tudo isso que nós conversamos aqui de teorias, e eu vou tirar aqui essa folhazinha para trazer de forma metafórica como aqui a nossa vida. A gente nasce bem limpinho, tem projetos, tem sonhos, tem aspirações, investimento, crescimento, e o homem conquista o mundo e muitas vezes perde si mesmo, né? Mas o recado que eu quero deixar, o mais importante de todo, Jenner, é o recado que eu quero que fique no seu coração e é o meu grande objetivo de estar aqui, maior. É o que me faz ter força de fazer e levantar todos os dias, mesmo dependendo da situação e da circunstância. Porque às vezes a vida pode nos bater e nos deixar na lona. Você pode até chegar no final do poço, perder tudo. Mas a única coisa que eu quero que você saiba no mundo dos negócios e na vida é que quando você estiver no fundo do poço, você possa olhar para alguém que já pagou o preço por todos nós, lá na cruz. Então, Deus abençoe, um excepcional 2026 e eu tenho certeza que a sua cruz não é maior do que a Ele que carregou para nos salvar. A vocês dois, excelente. Aí chega, emocionou a gente aqui. Ó. Arrasou. Você deu seu show. Aqui foi o maior motivo de estar falando de um assunto que eu não estava confortável em falar. Felicidade. Poxa, como falar de felicidade é uma coisa muito pessoal. E para mim a felicidade é se renovar na esperança e ter fé de um mundo melhor. Acho que você deve ter gostado do recado. Eu espero que você seja feliz. Se afaste dos infelizes e construa a sua vida a partir do propósito de ser feliz você, sua família, os seus amigos, todos. O Mundo dos Negócios fica por aqui. Desejo a você uma semana feliz, pelo menos, né? Aproveite, curta a vida, que a vida é curta. Até domingo. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades.